Muito boa tarde a todos, espero que me consigam ver. Não sei se há por aqui muita gente neste momento a acompanhar ou não os acontecimentos neste presente momento, nomeadamente relativamente a Evgeny Prigozhin, porque a notícia que há neste momento é de que Yevgeny Prigozhin estava entre as 10 pessoas que se encontravam na aeronave que caiu há instantes, caiu há pouco, na região de Tver. Nessa região de Tver, portanto, além de seguirem também não só Yevgeny Prigozhin, é também indicado que se encontrava Dmitry Utkin, o seu braço direito, o vice-dirigente do grupo Wagner. O que é importante ter agora aqui em atenção é o seguinte: o Sr. Marcelo Zacarias, por exemplo, diz a questão é Prigozhin estava em Bamako. Bom, a informação que eu recebi foi que Prigozhin não estaria em Bamako, mas que Prigozhin hoje já teria regressado à Rússia. Neste momento há imensa especulação, eu já vejo imensa gente a anunciar que tinha de haver uma forma de vingança de Putin, que o Kremlin tinha de atacar Prigozhin. Bom, o que é certo é que talvez muita gente não saiba, mas o dia de hoje já é o dia em que já é a segunda vez em que Yevgeny Prigozhin tem a sua morte anunciada. A 13 de outubro de 2019, um avião que caiu no Congo, na República Democrática do Congo, alegadamente também teria Yevgeny Prigozhin a bordo. E sucede que depois veio-se a confirmar, portanto, toda a gente anunciou a morte de Evgeny Prigozhin e depois veio a confirmar-se que, afinal, como todos devem calcular, uh, que Prigozhin, afinal, não tinha falecido, nem se encontrava naquele avião que toda a gente acreditava que ele estava presente. Senhor Giancarlo Ferreira Ferreira, o avião caiu na região de Tver, numa aldeia da região de Tver, que fica mais ou menos 100 quilómetros a noroeste de Moscovo, entre Moscovo e São Petersburgo. Fica mais ou menos a 100 quilómetros a noroeste de Moscovo. Portanto, Yevgeny Prigozhin, na altura, foi anunciado como sendo um dos que estavam presentes. Muito obrigado, Sr. Daniel Dias, pelo contributo que faz. Naturalmente é de uma importância extrema, sobretudo como forma de reconhecimento do canal. Mas eu passaria então a indicar que, para já, ainda não está confirmado que Prigozhin foi uma das pessoas que faleceu, tal como Dmitry Utkin. Aquilo que foi anunciado é que não só Yevgeny Prigozhin, como um conjunto de outros dirigentes, que os outros 7 passageiros daquela aeronave, juntamente com 3 elementos da tripulação, portanto, era um total de 10 pessoas, já encontraram 8 corpos, 8 cadáveres de passageiros e também, naturalmente, de tripulantes, e neste momento não se sabe ainda quem são as pessoas cujos corpos foram encontrados. Havia um segundo avião que também seguia, também pertencente a Prigozhin. Muito obrigado, Sr. Giancarlo Ferreira, pelo reconhecimento, também pelo apoio. Há imagens do avião, de facto, a cair lentamente sobre a terra, portanto, sobre Tver. Todas as pessoas terão morrido, todas as pessoas terão falecido, naturalmente. E quanto a esse segundo avião, era também pertencente a Yevgeny Prigozhin. E agora a questão, uma das questões que se colocam, portanto, até agora não há rigorosamente nada confirmado, seja em que sentido for. Portanto, não acompanhem a especulação, mantenham até a última instância, apesar de várias pessoas, incluindo algumas fontes que eu considero fidedignas, estarem a comunicar que Evgeny Prigozhin era um dos 10 que morreram na sequência da queda desta aeronave privada. Mas a verdade é que tínhamos duas aeronaves. A primeira caiu, despenhou-se, e a segunda voltou para Moscou, portanto nada lhe aconteceu.
há aqui, neste momento, duas teorias em cima da mesa que agora só as forças de segurança e o FSB também é que poderão confirmar aquilo que aconteceu com a aeronave. Primeira delas, houve utilização de meios de defesa a partir de um sistema de defesa antiaérea. Isto é uma teoria, por enquanto ainda não está confirmado. Portanto, peço que não escolham já uma versão, a versão que vos pareça mais lógica, porque ainda não está confirmado. Neste momento, há uma das teorias, é que, como se ouviram duas explosões, ou dois choques, por assim dizer, dois embates, a especulação circula no sentido de que a aeronave tenha sido atingida por mísseis de um sistema de defesa antiaérea, e depois uma outra teoria é que possa ter ocorrido uma explosão a bordo. E o que é que reforça também a teoria da explosão a bordo? É que a esmagadora maioria dos acidentes, quando se trata de acidentes de aviação comercial, uma grande parte desses acidentes acontece ou na descolagem ou na aterragem. Aqui o avião de, supostamente, Evgeny Prigozhin já estava a 100 km, já estava na região de Tver, o que significa que a região de Tver já se, por estar já a 100 km, ou seja, já não falamos da descolagem, nem falamos da aterragem. Portanto, vamos, neste momento, volto a dizer, não há nenhuma versão confirmada ainda. Apesar de ser dito que Evgeny Prigozhin figura entre os passageiros, tal como Dmitry Utkin e toda a restante direção do grupo Wagner, não há a confirmação sobre nenhum dos cadáveres que foram encontrados e nenhuma das vítimas deste acidente. Portanto, até o momento, qualquer versão que se venha a adiantar é pura especulação, claro, muita dela baseada na informação que tem sido avançada de que se encontrava na lista de passageiros. Mas a outra situação é que realmente as pessoas dizem, bom, mas, não é mas como é que é possível se Prigozhin estaria no continente africano? A outra informação que tem corrido e que tem sido veiculada é que Yevgeny Prigozhin teria hoje viajado de África para Moscou. Havia um segundo avião e, com base naquilo que tem sido relatado, e que terá regressado outra vez a Moscovo, eventualmente por receios de questões de segurança e por não saber o que é que poderia acontecer. Portanto, neste momento não há confirmação de que Evgeny Prigozhin esteja entre os mortos, e volto a dizer, Evgeny Prigozhin já é a segunda vez que é anunciado que morre na sequência de uma queda de avião. A outra foi a 13 de outubro de 2019, na sequência da queda de um avião na República Democrática do Congo, onde se estima que Evgeny Prigozhin estaria a bordo e que também teria morrido. Na altura foi anunciado também na Rússia por várias fontes. Prigozhin tinha sido uma das vítimas desse mesmo desastre, e depois isto não veio a verificar. Senhora Feitbeck, o avião caiu a nordeste, 100 km a noroeste de Moscovo. Tver fica, a região de Tver, foi numa aldeia, junto a uma aldeia. Tver fica a cerca de 100 km de distância a noroeste de Moscovo. Quais é que são os factos que são aqui de particular interesse? É que, não se tratando de acidente, quem é que seria responsável pelo abate desta aeronave? Portanto, a questão da utilização de mísseis de sistema de defesa antiaéreo é, neste momento, ainda um dos cenários possíveis, como eu avancei. E não está naturalmente confirmado, tal como a questão de uma explosão a bordo também não está confirmado, o que também poderia ajudar a justificar as explosões ou os sons que se ouviram no norte. No norte, aliás, no céu, quando o avião ainda pertencente a Prigozhin ainda estava a circular. Qual é que é aqui a grande particularidade que eu destaco? Ponto número 1. Eu acho que todos os cenários têm de estar em cima da mesa. A morte, o abate desta aeronave, confirmando-se que, de facto, teria Prigozhin e Utkin e a restante direção, a restante cúpula do grupo Wagner, que estaria também a bordo desta mesma aeronave. Importa perceber que todos os cenários têm de estar em cima da mesa. Naturalmente que alguém querer provocar a morte, havia muita gente que poderia provocar a morte. Mas eu diria que, dentro daqueles que possam
a ter a intenção e a vontade de provocar uma morte desta natureza, eu diria que se poderia, por exemplo, dar, não só pode ser imputada naturalmente ao poder político em Moscou ou alguém ligado ao poder político, isso é sempre um cenário que tem de se manter em cima da mesa, por causa dos acontecimentos de 24 de junho passado, da tentativa de insurreição de Yevgeny Prigozhin, mas ao mesmo tempo eu diria que este é um cenário que eu não admitiria como sendo um cenário assim tão provável. Esses buracos no avião podem derivar, Sr. José Francisco Fernandes, foi o que eu vi também através de fontes russas, ou, de facto, do embate de mísseis de um sistema de defesa antiaéreo, ou de uma explosão provocada a bordo e que poderia provocar esses vários buracos. Qual é que é aqui uma das particularidades? Era importante perceber, porque nós temos situações, incidentes com drones em solo russo. Portanto, como sabem, os aeroportos têm encerrado algumas horas e têm garantido a suspensão das operações, pelo menos os de Moscovo e na região de Grande Moscovo, por causa da circulação de drones. Os drones, como vocês sabem, isto não é novidade para ninguém, isto constitui uma ameaça naturalmente à aviação comercial, embora os drones, por regra, uma das questões que se coloca é de onde é que vinham os drones e qual é a autonomia que esses drones da Ucrânia que têm para conseguirem chegar a Moscou. É irrealista acreditar que eles vêm de solo ucraniano, porque a autonomia que aqueles drones têm dificilmente permitiria que esses drones partissem de solo ucraniano, circulassem e rompessem todo o território russo até chegar a Moscou. Estamos a falar de uma diferença significativa e superior a 1000 quilómetros. Uma das teorias até ser confirmado naturalmente é que os drones já se encontram em território russo e depois sejam lançados a uma distância relativa de Moscou, onde se pretende de facto que eles venham a colidir e que venham a explodir. Esta questão dos drones é um dos cenários possíveis, já que é pouco provável que se trate de um acidente, mas tem de se perceber o que é que aconteceu, se houve sabotagem ou não. Mas os drones são uma hipótese que possam ter embatido na aeronave de Yevgeny Prigozhin. Os drones, à partida, serão... este tipo de método é utilizado, isso sim, pelas forças aéreas, pelas forças armadas ucranianas, e é curioso que este incidente ocorra no dia da bandeira nacional da Ucrânia, na véspera do dia da independência da Ucrânia, sendo que o porta-voz das Forças Armadas ucranianas já tinha anunciado aqui há dias que poderiam contar com surpresas, com novas surpresas, a partir do momento em que tivessem, até com a aproximação do dia da independência da Ucrânia. Portanto, este é um cenário em cima da mesa. Portanto, eu acrescentaria que, no meio de tudo isto, quem teria meios e vontade neste momento para operar o abate desta aeronave de Prigozhin seriam as forças armadas ucranianas, seria o lado ucraniano. Pode ter ocorrido através de drones, através de outro tipo de sabotagem. E depois temos outra particularidade, é que neste momento Yevgeny Prigozhin não constitui qualquer tipo de ameaça, quer a Putin, quer também Sergei Shoigu. Sergei Shoigu acabou por vencer e por prevalecer naquela contenda com Yevgeny Prigozhin. Prigozhin estava agora a continuar a desenvolver os seus negócios no continente africano. Alexander Lukashenko tinha também acolhido Yevgeny Prigozhin, ou seja, eu tenho procurado, Sr. Feitbeck, o que é que se está de facto a dizer. Ainda não se confirmou quem são aqueles cadáveres, quer dizer, agora nos entretantos, enquanto estou aqui a falar convosco, talvez possa haver aqui já algum outro tipo de confirmação e eu até posso tentar perceber se existe aqui qualquer coisa que possa indicar isso mesmo. Porque, deixem-me ver, de facto, Yevgeny Prigozhin figurava na lista de passageiros, mas Yevgeny Prigozhin ainda não tinha sido confirmado como sendo um dos passageiros que verdadeiramente estavam nessa aeronave. Prigozhin, lá está. Os meus russos continuam a dizer que Prigozhin
continua a figurar como na lista dos passageiros. Mas não há garantias que ele verdadeiramente estivesse naquela aeronave. Portanto, até lá, tudo o resto será meramente, deixem-me só ver aqui alguém que não há garantias ainda, e temos de esperar por confirmações oficiais de que Yevgeny Prigozhin estaria a bordo desta aeronave. Portanto, e o que eu mais vos posso dizer é que os ucranianos têm naturalmente esse interesse. É curioso que aconteça nestes dias uma morte desta natureza e, volto a insistir, Yevgeny Prigozhin não era de todo alguém que neste momento constituísse uma ameaça a qualquer dirigente russo, do poder político russo. Portanto, isso não para... Por isso é que eu digo que o cenário de ter sido provocado pela Rússia parece muito pouco provável, até porque depois temos outra particularidade. É que, a fazer-se alguma coisa desta natureza, eu acho improvável que Putin ou alguém no Kremlin tivesse intenção de provocar outro tipo de baixas colaterais, como aconteceu com os restantes tripulantes. E Yevgeny Prigozhin, na verdade, é que tem sido anunciado, incluindo por vários meios e autoridades ocidentais, como sendo uma ameaça aos interesses hegemónicos do Ocidente e, sobretudo, também ao domínio e à ligação de países como França e Estados Unidos aos vários países do continente africano. Portanto, a verdade é que Yevgeny Prigozhin era um dos elementos que poderia que constitui essa ameaça, era visto como um perigo, como uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos e de França. A Ucrânia tem certamente muitas contas a ajustar com Yevgeny Prigozhin e, portanto, todos os cenários neste momento, isto é um daqueles chavões, mas eu digo-vos que todos os cenários têm de estar em cima da mesa, uns com maior probabilidade do que outros, incluindo, volto a dizer, acho que faz muito mais sentido que sejam os ucranianos a tentar provocar um incidente desta natureza do que alguém ligado ao poder político russo e provocando também baixas e danos colaterais. Por outro lado, existe também a questão da segunda aeronave. Não sabemos quem é que estava na segunda aeronave. Eu recordo também que quando foi a questão de 24 de junho, a tentativa de insurreição, na altura já se dizia que o avião de Vladimir Putin tinha partido e tinha levado porque Putin estava a fugir de Moscou para São Petersburgo. Mas afinal constatou-se que foi um dos aviões pertencentes à presidência russa, mas Putin nem sequer abandonou a cidade. Portanto, como veem, nestas alturas há muita especulação, nestas alturas muita gente anuncia todo o tipo de coisas, todo o tipo de vítimas. Portanto, a única hipótese neste momento é esperar para ver o que é que pode acontecer. Agora, confirmando-se a morte de todos os dirigentes do grupo Wagner, vai ser muito difícil de perceber se o grupo Wagner vai continuar a existir e em que moldes. Portanto, parece-me que é até pouco provável que o grupo Wagner possa continuar as suas operações. Isto de ter toda a direção a bordo de um avião, isto é daquelas coisas em matéria de segurança que normalmente não se deve fazer. Porquê? Porque, e aliás, não foi por acaso também aqui há uns tempos, quando aconteceu a mesma coisa com uma comitiva ligada a um dos ministérios, não sei se era da administração interna, já não me lembro, da administração interna da Ucrânia, que foram todos, incluindo procuradores, para o mesmo local, e, todos na queda de um helicóptero, e depois acabaram por morrer membros do governo, procurador daquela região da Ucrânia e por aí fora, tudo isto acaba por ser uma violação daquilo que são as recomendações em matéria de segurança e prevenção, ou seja, que é nunca irem todos os dirigentes no mesmo meio, porque aconteça o que acontecer, tem de ficar a garantia de que as organizações podem continuar, se acontecer alguma coisa, há algum tipo destes elementos. Sr. Manuel Costa, viajavam todos juntos. O que está a ser anunciado agora é que figuravam todos no mesmo avião. Mas eram dois aviões. Um caiu, o outro não. Agora, perceber se de facto Yevgeny Prigozhin estaria a bordo, nós temos de confirmar, mas já existe um conjunto de fontes russas, muitas delas credíveis, que estão a anunciar e a confirmar que verdadeiramente Yevgeny Prigozhin ia, bem como Dmitry Utkin,
também seguia a bordo desta aeronave que se despenhou. Portanto, a partir de, a senhora Cassimira da Guerra diz, a TASS disse que tiraram o corpo de Prigozhin do avião. Vou ver essa informação para que... mas, de facto, deve ser uma questão de tempo. Ele estava entre os passageiros, mas agora conseguir saber todos, isto vai demorar algum tempo, conseguir perceber também o que é que está, o que é que verdadeiramente esteve por trás deste incidente. Acho que não vai haver qualquer tipo de problemas, não vai haver qualquer tipo de problemas quanto à questão de encontrar a caixa negra destes aviões, deste avião, neste caso. Portanto, portanto, foi perto da vila de Kujenki-no que caiu, na região de Tver, que caiu o avião. Portanto, seguia do aeroporto de Sheremetyevo para São Petersburgo e a lista de passageiros indica que Evgeny Prigozhin verdadeiramente estava lá. Às vezes, também a inclusão destes nomes são questões meramente protocolares, indicando quem são determinados nomes. Portanto, vamos para a confirmação até agora. O que está confirmado é isto. Deixem-me ver se eu consigo encontrar aqui. Senhora Braga, agradeço bastante o contributo que deu e a confiança também que vai marcando, não só aqui, como também no Twitter, no Telegram, a forma como está particularmente ativa e como ajuda também ao sucesso do canal. Eu queria só ver se encontrava mais alguma informação que fosse credível e que pudesse ser anunciada, que não esteja em grupos de Telegram que estão a fazer análises com base em especulações. Estou a tentar perceber se existe aqui algum outro tipo de notícia. Deixem ver se isto faz a atualização. Não é fácil com tanta informação aqui a circular e aqui correr, não é fácil. Eu queria ver se dizia aqui mais alguma coisa. Portanto, deixem-me ver se eu vos digo alguma coisa. Depois lá está, agora está a surgir muito no Telegram que houve canais russos a dar uma determinada informação. Agora aquilo que se diz é que o canal Russia 24 que anunciou um tipo de informação, deixem-me ver se eu consigo abrir isto, e estão todos a anunciar que tudo isto é informação falsa. E depois lá está, estas coisas disseminam-se e é assim que as coisas ganham dimensão. Deixem-me ver se eu consigo que alguém consiga confirmar aqui essa informação, se isto conseguisse abrir, que de facto é um desafio nesta altura, porque eu queria de facto dar-vos nota das informações mais recentes que estão aqui a ser agora neste momento publicadas e difundidas na Rússia para saber. Deixa-me lá ver se isto finalmente avança. Há, de facto, já algumas fotografias da aeronave a circular. Pois, e estão aqui a dizer que o canal Russia 24. Deixa eu ver se eu vos consigo dizer. Portanto, que o canal Russia 24 não confirmou. Anda a ser difundido que o canal Russia 24, que é o equivalente a um canal noticioso da RTP, suponham, mas da Rússia, que andou a circular que tinha sido dito que tinha sido confirmada a morte de Evgeny Prigozhin. E agora toda a gente está a desmentir, ou seja, não foi dito nada disso. Isso não foi confirmado ainda, portanto, a morte de Prigozhin ainda não está confirmada. Aquilo que está confirmado é que Prigozhin estava na lista de passageiros. Portanto, estou a tentar ver algumas últimas notícias, se verificam aqui ou não. Queria ver se dava mais alguma informação antes de nós irmos, pelo menos informação mais atual que eu possa aqui perceber. Deixem ver.
Pronto, exato. O Solovyov está a dizer que a tentar a considerar os russos não irem atrás daquilo de toda a especulação que está a ser lançada neste momento, sobre, sobretudo, relativamente à morte de Evgeny Prigozhin, porque também já há quem esteja a culpar as autoridades russas por algum tipo de desfecho como este que nós aqui vimos. É extremamente, neste momento, complicado conseguir fazer uma confirmação dessa natureza, portanto, vamos ter de esperar mais um pouco. Não encontro qualquer tipo de notícia que sugira, que confirme que o corpo de Evgeny Prigozhin de facto já foi retirado do avião. Não encontro nenhum tipo de notícia dessa natureza, mas acredito que muito brevemente nós saberemos quem eram os passageiros e os tripulantes daquela aeronave. Estava só a ver aqui uma última possibilidade de informação. Alguém aqui a dizer que Prigozhin tinha uma das maiores carteiras de Bitcoin da Rússia, portanto, o equivalente a cerca de 2.600 milhões de dólares em criptomoeda. Portanto, parece que já andam aqui a fazer contas à herança de Prigozhin. E agora andam aqui a anunciar também que alegadas fontes ligados ao Grupo Wagner que estão a dar conta de que perante a possibilidade de morte, na eventualidade de se verificar a morte de Evgeny Prigozhin, o Grupo Wagner tem um plano de ação que será implementado no imediato. Portanto, isso também poderá ser um dos sinais sobre se Evgeny Prigozhin verdadeiramente consta como um dos mortos ou não deste incidente, mas volto a alertar que ainda não existe nada que possa confirmar. Estou a tentar perceber se existem aqui mais notícias que possam confirmar os acontecimentos, porque eu ainda não tenho nenhuma fonte que possa confirmar que Evgeny Prigozhin estava a bordo. As únicas informações que estão a ser avançadas e confirmadas neste preciso momento são apenas aquelas que eu já vos disse até o momento. Portanto, tudo o resto ainda não é oficial, portanto, ainda não consta nos meios oficiais. Portanto, peço que tenham isso em atenção para não avançarem com a especulação. E, exatamente como diz aqui o senhor José Francisco Fernandes, o nome na lista não quer dizer que ele estivesse no avião. Mas já está. Neste momento, são muitos os sinais em cima da mesa. Há imensa especulação e ainda nem sequer temos a confirmação de que Evgeny Prigozhin estava verdadeiramente a bordo. Vamos esperar mais um momento. Eu, a partir das 22 horas, hora de Lisboa, 18 horas, hora de Brasília, vou retomar através de um outro direto para dar conta do ponto de situação e continuar com aquilo que eu tinha aqui previsto para partilhar convosco em termos analíticos mais logo. Portanto, daqui a sensivelmente 2 horas estarei de volta. Acho que de momento não adianta estar aqui a chover no molhado e a especular sobre um conjunto de coisas, porque não estão. Portanto, as coisas não estão confirmadas, só está confirmado aquilo que eu vos disse. E isto são tudo fontes oficiais. Tudo o resto, alguém tem sempre uma fonte, e sobretudo os canais Telegram, todos têm uma fonte em algum lado. E todos têm sempre uma fonte com acesso altamente privilegiados. Portanto, isto eu também posso vir aqui dizer que tenho uma fonte que todos os dias fala com Evgeny Prigozhin ou toma um pequeno almoço com Prigozhin e que me disse isto. Portanto, o meu apelido não é Rogério, portanto, que tenho fontes em todo lado e mais algum e faço todo o tipo de interpretações. Portanto, não vou avançar por aí, porque acho que temos de manter a honestidade e a seriedade. Muito bem. Daqui a 2 horas, então, voltamos a encontrar-nos, não agora neste direto, mas no outro que já está ali agendado e que peço que vão deixando o vosso gosto, ajudem a promover o canal, ajudem a trabalhar também com o algoritmo do YouTube e, uma vez mais, muito obrigado por terem estado desse lado, pelos contributos que fizeram.
e, ao mesmo tempo, também obrigado por todas as impressões que foram trocando, por terem estado deste lado e pelos gostos também que foram deixando. Até logo, daqui a 2 horas.